Irmãos, nessa noite gostaria de ler para nossa reflexão, na noite de reflexão e oração, nós queremos ler o Salmo de número 130. Os Salmos, nós vamos ler, são 8 versículos. Das profundezas clamo ao Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, a tua palavra é lida e queremos, Pai, mais uma vez, ser edificados, que o Senhor fale conosco, Pai, de uma maneira muito especial, com aqueles que o Senhor já encontrou, com aqueles que o Senhor já colocou fé no coração, com aqueles que temem ao Senhor, que esse salmo, Deus, venha falar nesta noite, Senhor, para que nós possamos entender a tua palavra em nossas vidas e colocá-la em prática, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaríamos então de dividir esses salmos da seguinte forma. Os salmos é um salmo penitencial, ou seja, o que o salmista está pedindo aqui? Ele está pedindo perdão pelos seus pecados. Ele está olhando para si e está vendo nele pecado. O Salmo 129 é um salmo imprecatório, ou seja, ele está pedindo contra os seus inimigos. Então os salmos são, como nós já sabemos, são cânticos, são orações, e a gente gostaria de dividir esses salmos da seguinte forma. Primeira parte, clamor pela piedade de Deus. Você vai encontrar esse clamor pela piedade de Deus no versículo de número 1 e 2. Reconhecimento do poder de Deus, versículo 3 e versículo 4. Expectativa do perdão de Deus, versículos 5 e 6, e finalmente clamor pela misericórdia de Deus por todos, no versículos 7 e 8. Então esse salmo ele se divide dessa forma, ele sendo um salmo penitencial. Mas eu gostaria de falar nessa noite, baseado nesses salmos, o que nós podemos fazer quando passamos pelas dificuldades. O que você, como crente, o que eu, como crente, podemos fazer quando nós passamos pelas dificuldades? Então, nesse salmo, o salmista nos mostra que nós deveremos fazer algumas coisas. Muitos que passam pelas dificuldades se desesperam, não é verdade? Vão embora de casa, infelizmente, muitas das vezes se matam quando passam por dificuldades, perdem a razão de viver. Então, acontecem tantas coisas quando nós passamos pelas dificuldades. Mas nós, como povo de Deus, que confiamos em Deus, nós vamos fazer essa breve reflexão e responder o que nós, como igreja que confia em Deus, fazemos quando passamos pela dificuldade. A primeira coisa que nós podemos fazer quando passamos pela dificuldade está nos Salmos. Ele vai dizer assim, o versículo de número 1, quando nós passamos pela dificuldade, o salmista vai nos ensinar que nós temos que clamar a Ti. O salmista vai dizer assim, das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Primeira coisa é voltar-se para Deus. Nós que somos cristãos não podemos desesperar. O controle está nas mãos de Deus, nós cremos nisso, Deus é soberano, Deus tem hora para todas as coisas, no momento certo Ele vai vir atender as nossas orações, e nós, aqui na igreja, nós falamos que tem 3 fases, 3 momentos quando nós oramos a Deus. A resposta de Deus ela pode ser não espere
e sim, né? Sim, não espere. Então nós temos essa capacidade de esperar em Deus isso. Nós temos essa capacidade de saber que Deus está no controle das coisas. Nós temos que depositar nas mãos do Senhor. O que nós podemos fazer quando passamos por dificuldades? Só resta uma coisa, irmãos, a nós clamarmos a Deus, a buscarmos a Deus. O salmista, todos, vamos dizer assim que uma grande maioria, vamos calcular aí 90 ou mais por cento passa pelas dificuldades. Pode ser elas pequenas, grandes dificuldades, mas passa pelas dificuldades. E é nessas horas então que nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor, nós temos que voltar para a palavra de Deus, porque aqui está a resposta de Deus para nós. Então o salmista, nós não sabemos que profundezas são essas, mas ele fala que lá das profundezas ele clama ao Senhor. E nós, nos momentos de dificuldades, vamos clamar a Deus. Quem é que não passa pelas dificuldades? Eu, você, as famílias que nós estamos nos vendo. Mas creia, meu irmão, que Deus pode dar a resposta para as nossas dificuldades. Ele é a nossa resposta. Então nós temos que voltar-se para Ele, temos que buscá-lo urgentemente, temos que confiar nele, temos que saber que Ele é soberano, nós temos que saber que somos filhos e Ele dá o melhor para os seus filhos, e nós apenas confiamos em Deus. Esse Deus que cuida de nós, que está conosco constantemente, é Ele que está a responder às suas orações. Nessa noite de oração, eu não sei qual que é a sua dificuldade, não sei em que profundeza você está, se o poço é de 3 metros, 10 metros, 20 metros, mas creia que o Senhor das profundezas, como diz o salmista aqui, eu clamo a Ti, Senhor. Então, o que fazemos, o que o crente faz quando ele passa pela dificuldade? Primeira coisa, ele clama ao Senhor. Segunda coisa, está no versículo de número 5, que diz assim, Salmo 135, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Aqui, irmãos, às vezes a gente já recebeu muitas propostas, né? Muitas palavras, né? Eu vou fazer isso dos seres humanos, eu vou te dar isso, né? Eu vou cuidar de você, mas muitas das vezes os seres humanos não cumprem com as suas palavras, mas aqui nós estamos falando de Deus, Ele cumpre com a palavra dEle, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele está, e aqui o salmista, ele entende que ele aguarda nesse Senhor, não qualquer Senhor, mas o Senhor nosso Deus, aquele que luta por nós em meio às dificuldades. Ele vai repetir ainda, 2 verbos aqui aparecem, o aguardar e o esperar, né? Na resposta da oração no Senhor, quando ele clama, ele diz, eu vou aguardar, eu vou esperar, porque eu sei em quem eu estou esperando, eu sei em quem eu estou aguardando. O Senhor então ele vai dar essa resposta. Espera confiante num Deus que é fiel. Os homens podem falhar com a gente, né? Porque a palavra dos homens, de repente ele fala uma coisa aqui, amanhã ele já fala outra, né? Não esquecendo aqui dos nossos grandes políticos aí que são capazes de nos dizer uma coisa antes da eleição e fazer outra coisa depois da eleição. Mas aqui nós estamos falando de um Deus que é fiel, de um Deus que não mente, de um Deus que é fiel, de um Deus que olha para os seus filhos. E quando nós clamamos a Ele, pode ser de onde estivermos, a gente vai aguardar a resposta e a gente vai esperar nele, e essa espera ela não é em vão. Pode saber que Deus ele vai responder às nossas orações, ou logo, ou espere, ou não. Essa vai ser a resposta de Deus. Então nós precisamos aí saber que quando clamamos ao Senhor, das profundezas onde estamos, qual problema seja, nós poderemos aguardar. E Ele então vai ouvir a nossa oração, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Uma terceira coisa, e finalmente, irmãos,
só gostaria de observar aqui que nós, muitas das vezes, isso vai para cada um de nós queremos a resposta é logo, né? Nós não sabemos esperar, nós somos ansiosos. E aí então, para isso, a gente lê o versículo de número 6, que diz assim, ó, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Quem já foi militar sabe, e quando tira serviço, ele entra às 7 e sai só às 7 do outro dia. E aí então ele fica aguardando o romper da manhã, porque a noite não é legal. À noite ele tem que vigiar. À noite ele perde sono. A noite é perigosa. E aqui o salmista então ele usa esse termo, parece militar, e ele diz assim no versículo 6, a minha alma anseia, ele vai lembrar do guarda, e ele quer que rompe amanhã. Assim também como nós queremos ver os nossos problemas, eles solucionados. Né? Como seria muito fácil a gente não passar por problemas, mas como já disse, todos nós, inclusive o salmista, está nas profundezas do abismo e ele pede então que o Senhor venha de encontro com as suas necessidades. Nós precisamos ter paciência para passar por alguns momentos de tribulações. Temos que ter paciência para passar pelas dificuldades. Nós temos que ter paciência para passar pelas profundezas do abismo. E aí então o Senhor vai nos dar a resposta. Muitas das vezes nós queremos logo. Não gostamos de passar por este momento e nem esperar. O ser humano é desse jeito. Mas Deus então, Ele vai trabalhar isso em nós. Ele vai nos dar paciência. Espera no Senhor. Não fique ansioso. A resposta vem de Deus. Ele logo vai estar de encontro com as nossas necessidades. E se nós crermos nele, é no tempo dele. A própria palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Né? Aqui a gente incluiria, talvez, há tempo de passar pelas dificuldades. Lamentações capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Irmãos, que nós possamos então saber que nós todos passamos pelas dificuldades, mas nós temos que clamar ao Senhor. Ele pode atender a gente. Nós temos que aguardar uma resposta dele e nós temos que aprender a aquietar, a entregar o nosso fardo ao Senhor, seja qual ele for. Seja qual problema for, seja qual dificuldade for, ele vem e nós não precisamos ficar ansiosos querendo adiantar esse processo que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Gostaria de lembrar aqui um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os problemas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, olha as dificuldades que a gente passa. Aprenda alguma coisa com elas, elas não vêm de graça em nossas vidas, ela vem para nos ensinar. Que o Senhor trabalhe no coração da igreja, que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades e que nós possamos aí clamar ao Senhor, aguardar nele a resposta e não sermos ansiosos pela resposta de Deus, porque ela vai. Gostaria, irmãos, então, de estar falando aqui dos pedidos que nós temos a fazer, diante disso, de clamar ao Senhor. Gostaria de lembrar aqui dos pedidos dos nossos irmãos Marcelo, da nossa irmã Gilce, pelo nosso irmão Durval, pela nossa irmã Clenice, pelo nosso irmão Júlio, pela nossa irmã Jennifer de família, também pelos nossos idosos, os idosos da igreja, né? Pelos enfermos da igreja. Gostaria que também aí você continuasse orando pela igreja de Cristo no mundo inteiro, né, que tem passado por essas dificuldades. Vamos também orar pelo nosso país, pelo mundo que passa por essa pandemia. Também por aqueles que perderam seus queridos nesta pandemia. Que Deus console, que Deus visite. E, finalmente, gostaria também de pedir oração pelas famílias, né, que têm passado pelas dificuldades, o desemprego, que têm passado pela falta de alguma coisa na vida deles. E que Deus venha suprir, que Deus venha dar inteligência a essas famílias para poder passar por essas dificuldades. Como que a gente, irmãos,
acredito, estava lendo um jornal que um ateu se converteu, né, nesse momento. E nós sabemos que é um momento difícil, onde nós temos que achegar a Deus. Se o ateu achegou a Deus, imagina nós que somos de Cristo. Nós temos que achegar muito mais, muito mais. Então, nesse momento de oração, gostaríamos, então, anota aí na sua agenda, a orarmos por esses irmãos. E se você quer algum pedido de oração, por algum pedido específico, nos mande até quarta-feira para a gente poder estar orando aí. Oremos, irmãos, então, por esses pedidos aqui agora, e você ore comigo na tua casa também. Oremos, então. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o grande Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja de encontro, Pai, com as nossas necessidades. Venha, Deus, a estar com essas famílias que falamos aqui. Marcelo, Gilce, o irmão Durval, a irmã Lourdes, a irmã Clenice, Senhor, o irmão Júlio, a irmã Jennifer, sua família, Pai. Nós pedimos também a Deus que o Senhor venha a estar junto com os idosos da nossa igreja. Olha, Senhor, esteja visitando eles, esses que precisam, já viveram tanto, Senhor, e precisa, Senhor, da tua ajuda nesses momentos em que nós os vemos fracos muitas das vezes, com dificuldades, que nós possamos como igreja ajudá-los. Pedimos também, Pai, pelos enfermos da tua igreja. Pedimos a Deus que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha estar nesses momentos de dificuldades que os enfermos da nossa igreja passam, Pai. Pedimos também a Deus pela igreja de Cristo espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo, que eles venham, Senhor, a cada dia aumentar a fé no Senhor, ler a Tua palavra, orar, clamar, se consolar diante de Ti, Pai. Pedimos também, Pai, pelo nosso país e pelo mundo que passa por essa pandemia, Deus, por essas dificuldades, e que o Senhor esteja dando estrutura psicológica, Senhor, dando estrutura física, estrutura financeira, Senhor, para que possamos passar por este momento, Deus. A palavra nessa noite nos ensinou que nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que esperar no Senhor, nós temos a Deus que acalmar no Senhor, nós não precisamos andar ansiosos, porque o Senhor está ouvindo as nossas orações, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia de oração na Tua presença. Oro também, ó Deus, por aqueles que perderam. Nós chegamos a mais de 13 mil mortos, Pai, por esse vírus. E, ó Deus, console essas famílias que perderam esses queridos, esteja Deus dando uma direção a eles. Nós pedimos, Pai, confiados no Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor consola, que o Senhor visita, e é isso que pedimos, Senhor, por essas famílias. Pedimos também, ó Deus, por todas as famílias espalhadas pela face da terra, Pai. Que o Senhor esteja acompanhando a cada uma delas, dando-lhes condições, Pai, de estarem se ajeitando nesses dias tão difíceis. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, levando essa palavra aos irmãos, orando pelos irmãos, por essa equipe, Deus, que tem aqui estado junto conosco, Pai. Dê saúde, Senhor, a cada um de nós, afaste de nós todo o mal, Senhor, para que possamos continuar, Senhor, a edificar a igreja de Cristo que se encontra nas casas, Pai. Obrigado por tudo. Nós oramos, Senhor, confiados no Senhor, que é um Deus soberano, que atende a gente ao dizer sim, ao dizer não, ao dizer espere. E é nesse sentido, Pai, que nós aqui estamos orando. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pedimos, irmãos, que, já caminhando para o final, pedimos que os irmãos continuem a assistir às nossas transmissões e que as nossas transmissões não vamos mudar o horário, será sempre às 18 horas, tanto na quinta-feira como no domingo. Pedimos que você assista porque você é o alvo é o nosso alvo, você é o nosso alvo, você continue a assistir. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.